dar sequência na análise que nós estamos fazendo dos aforismos, né, que o Charles Chaplin deixou, né, para a humanidade, e nós estamos fazendo a correlação disso daí com os conhecimentos que nós estamos verificando, né, que são os conhecimentos védicos. Só para relembrar aqui, né, o Charles Chaplin ele permaneceu 88 anos aí, e ele deixou então 4 declarações que são aforismos, né, para a humanidade a partir da experiência da interação dele. Primeiro, nada é eterno neste mundo, nem mesmo nossos problemas, né? Essa compreensão é uma compreensão meio que genérica, né? Uma compreensão universal, embora nós não raramente, né, como nós temos, eu acho que tem algum telefone aberto, Tula, se dá uma olhadinha aí, por favor. Então, nós temos uma tendência geral, uma tendência psicológica, que é uma característica da psique humana. Isso não tem a ver com o indivíduo, mas tem a ver com o coletivo, que é uma característica da receita, né, do coletivo, que é o movimento que a humanidade faz em conjunto, que é uma tendência, não é, ao pessimismo, e a visão, não é pessimista da realidade. A análise pessimista da realidade, ela é otimista. A percepção psicológica pessimista da humanidade é negativa. Então são coisas diferentes, né? Aparentemente parecem ser iguais, mas não são. Por exemplo, quando um sábio védico, ou quando nós fazemos a identificação de que o mundo material, por exemplo, como ele está colocado aqui no próprio, né, é eterno, né? Nada neste mundo, né, é eterno. Ou seja, intrínseco a essa afirmação é pessimista, né? Claro, é uma crítica pessimista à condição perene, né, do universo, ou seja, de que nada é eterno, as coisas são temporárias, as coisas são passageiras, e portanto isso é uma informação que não é uma informação que nós assim, recebemos muito bem, ou que nós gostamos de saber. Por quê? Isso implica em admitir que as nossas relações afetivas, nossos laços familiares, os nossos relacionamentos de conquista sobre os objetos aos quais nós temos domínio, não são definitivos, ou seja, eles são relacionamentos que em algum momento deverão deixar de existir. Então essa afirmação é uma afirmação pessimista, porém ela é uma crítica positiva, porque ela prepara a consciência para esse fato, educa a consciência para lidar com essa informação. Então, quando as escrituras védicas, por exemplo, apresentam o universo material, o mundo material, como sendo um ambiente onde predomina os sofrimentos, as misérias, as dores. Então essa afirmação, essa é uma crítica pessimista, porém intrínseco a ela está também uma afirmação otimista, de que essa realidade não é uma realidade definitiva, e que portanto nós precisamos deixá-la o mais rápido possível, identificando que ela não é favorável. Inclusive, um dos critérios de identificação dos termômetros, né, que se mede o nível de evolução de uma pessoa ou de uma alma, é quando ela demonstra conhecimento acerca da natureza desfavorável, que é a experiência de viver sob a forma humana. Quando ela entende que é desfavorável viver como ser humano, e quando ela entende isso não do ponto de vista meramente assim, de um efeito psicológico,
mas quando ela entende isso de uma maneira, né, como fruto da sua observação madura. Então isso é o início do processo da liberação. Porque uma vez que a pessoa tem consciência de que não é favorável a experiência de vida humana, justamente pelo fato de as coisas serem perenes, não serem permanentes, e na situação da condição humana, felizmente não é assim, né? Porque senão nós também perpetuaríamos aquelas pessoas que sofrem, né? Nós estaríamos condenando-as a sofrer eternamente, né? Isso seria muito cruel da nossa parte, né? Que fosse assim. Mas existe uma intuição coletiva de que as coisas melhoram progressivamente na medida em que nós evoluímos. Isso pode ser observado até mesmo nos processos históricos da humanidade, né? Se a gente, né, mesmo por exemplo, se nós pegamos aqui um smartphone, né, que nós estamos usando agora, a gente consegue observar que as coisas tendem a ficarem melhores na medida em que o tempo passa e se aperfeiçoam os seus recursos, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista moral ou ético, ou do ponto de vista até mesmo espiritual, né? Pode-se admitir essa possibilidade, porque nós também aprendemos, e aprender significa evoluir, né? E esse aprendizado nos levará a compreender que viver sob as condições da forma humana de vida não é favorável, no sentido absoluto. É claro que isso também não significa que nós assim desvalorizamos em absoluto a forma de vida humana. Nós nos divertimos, nós comemos, nós temos relações familiares, laços amorosos, afetivos, e a vida vai continuar exatamente como ela está andando, ou seja, vai continuar existindo como ela está existindo, vai continuar produzindo seus efeitos como ela produz os efeitos, não vai haver alterações no seu estado de humor, né? E nós vamos continuar vivendo a vida como nós vivemos. Entretanto, compreender que essa situação ela é desfavorável porque ela se interrompe é uma questão de sabedoria e maturidade. E ter um plano com relação a essa informação é uma questão de proatividade. Por exemplo, agora, por exemplo, na Índia está acontecendo um grande problema, né, como consequência da abertura dos movimentos das pessoas. Houve uma restrição bastante radical na primeira etapa. A Índia foi elogiada, inclusive, né, por outras nações, outros países, por ser um país tão grande e ao mesmo tempo ter tido uma atitude proativa em relação aos cuidados com a população, inclusive produzindo a própria vacina. Não é a vacina uma parte da vacina que é aplicada no Brasil, inclusive, né, estava vindo da Índia, agora foi interrompido, né, mas porque o próprio governo da Índia interrompeu em função da prioridade para a sua própria população. Mas houve uma negligência na observação de longo prazo, né? E nos períodos de comemoração tradicional, né, de milhares de anos, dos festivais que acontecem no período de novembro a março na Índia, ocorreu uma grande abertura para que as pessoas pudessem circular dentro da Índia, e o resultado disso é que eles estão sofrendo uma consequência, e essa consequência é de um alto preço, né, para as pessoas que vivem ali, né? Tá muito complicado a situação. Então, não ter um plano diante de informações contundentes é irracional. E a reação, que é a consequência que os indianos estão experimentando por negligenciarem uma informação importante, é o que nós estamos vendo que está acontecendo, né? O nosso país, né, os nossos governantes tinham a informação de que haviam vários laboratórios simultâneos produzindo a vacina, mas eles preferiram optar por um único fornecedor, o que reduziu a capacidade de obter os insumos
e o resultado é a lentidão, não é? No país com a maior população da América Latina, é um dos países em que o processo de vacinação é o mais lento, né? E é o país que lidera o índice de falecimentos por conta do problema do coronavírus. Isso significa improbidade administrativa, falta de inteligência proativa. E nós aprendemos com os erros dos demais, né? Então, observando como que os seres humanos, por negligenciar informações relevantes, sofrem as consequências, nós, diante da informação relevante de que viver sobre as condições humanas não é proativo, não é inteligente, não é satisfatório, precisamos ter uma atitude coerente em relação a essa informação, porque se nós não temos uma atitude coerente em relação a essa informação, a consequência que nós vamos viver, ela pode ser uma experiência desagradável. Então é preciso ter um plano, ok? E segundo as escrituras védicas, para essa afirmação de que nada é eterno neste mundo, é oferecido um plano conhecido como liberação, né? Em que a alma torna-se consciente de que ela é diferente do corpo que ela está vivendo, ela é diferente do personagem que ela está vivendo, e os processos de tratamento que é oferecido através das purificações da consciência, através da alimentação principalmente, né, é sugerido àquele ser que deseja liberar-se, eliminar ao máximo possível o índice de prática de violência, porque a violência produz um certo peso, e esse peso impede que a pessoa ascenda, né? Ela suba, ou seja, saia do plano de gravidade em que ela está presa. E isso é observável historicamente. Por exemplo, nós temos as principais pandemias mundiais. Isso já foi falado amplamente, né? Vou repetir aqui uma coisa que já foi mencionado muitas vezes aí, não apenas por mim, mas por outras pessoas, por muitas outras pessoas. Se nós observarmos o histórico, né, a ficha e o currículo das pandemias mundiais, estão todas envolvidas, né? Por exemplo, a peste negra, que era transmitida pelos ratos, e os ratos conviviam com ambientes sujos, onde haviam muitos animais, né, porque eles mantinham os animais próximos, porque eles comiam os animais. A gripe aviária, que veio do contato com as aves, da matança das aves. A gripe suína, chamada gripe suína, que inclusive um dos presidentes brasileiros faleceu por conta dessa gripe suína, por conta, né, do processo da relação de alimentar-se dos porcos. A gripe, o SARS, que é uma gripe produzida pelos camelos, né, por conta do processo de alimentar-se deles. O ebola, que está relacionado com o contato do ser humano com o macaco, alimentando-se deles. O vírus da AIDS também vem do contato da violência dos seres humanos com relação aos animais, os macacos. Nós temos aí o coronavírus, que é uma consequência do contato violento dos seres humanos com relação aos animais, né? Então a violência, ela produz um peso que produz medo e sofrimentos. E alimentar-se de maneira pacífica e não violenta ajudará o ser a superar a pressão da exigência que é o nascimento na forma de vida humana, tá? Então isso vai ajudar muito no processo de liberação. Isso chama-se Anartha Nivriti, que significa libertar-se das contaminações. Ahimsa, não violência, é sugerido, não é para que os seres humanos possam se tornar leves e mais evoluídos, tá? Bom, agora, ao mesmo tempo em que se orienta-se para uma alimentação, para uma prática de vida, um estilo de vida mais leve, menos violento, também orienta-se a busca do autoconhecimento através do cultivo de conhecimento, né, de entendimento
da mente criativa de Deus e também, claro, né, dos motivos pelos quais as coisas são feitas, da forma como são oferecidas, na forma como são feitas. Ou seja, o porquê que Deus, né, cria o mundo material, o porquê que nós existimos e porquê que nós estamos numa relação de simbiose com esse chamado mundo material, né, que é essa simulação. Então, cultivar metafísica é um dos ingredientes fundamentais para o processo de autorrealização, que implica no seu resultado final, que é a liberação do ciclo do samsara, que é o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui, tá? Nós estamos tomando uma vacina, né, gradualmente, né? Obtendo conhecimento, cultivando o conhecimento. Isso é o equivalente de tomar uma vacina, e essa vacina ela tem o propósito objetivo de curar a alma. De quê? Da ilusão em que ela vive. Porque a alma que acredita ser o corpo material está num estado um estado patológico de existência, tá? E para finalizar essa fala minha aqui, eu vou dar um exemplo. Imagine que você é uma atriz, né? Ou você é um ator e você é convidado a fazer o papel do Superman, né? Ou então você é convidada para fazer o papel de uma personagem, né? Pode ser aí uma personagem. Eu sempre costumo usar o personagem da Emília, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque como ela é uma boneca, então ela tem certas características que lembram muito, né, um manequim, né, que é utilizado. Então imagina que você vai fazer o papel da Emília, né? A Emília é uma boneca paranoica com a Cuca, né? A Cuca quer pegar a Emília, então ela é uma boneca paranoica. E para a Emília, a Cuca está em toda parte. Basicamente a Cuca é onipresente. Então é uma boneca assim esquizofrênica, na verdade, né? Paranoica. E ela, né, apesar de ela ter a graciosidade dela, o charmezinho dela, ela é uma boneca paranoica. Então, agora, imagina que você é uma atriz e você é uma pessoa normal. E você vai fazer o papel da Emília. Então, você vai assimilar as paranoias da Emília. Você vai vivenciar a paranoia dela. E, claro, a ficção, que é a personagem. Agora, imagina que você se absorve completamente na personagem Emília, esquecendo-se de você enquanto pessoa e tornando-se a Emília, ou seja, fundindo-se a Emília, e não retorna mais dessa experiência. Então você passa a imaginar que você é a Emília e passa a viver como se fosse a Emília. Bom, primeiro que você vai ficar paranoica com a Cuca, naturalmente, né? E outra coisa é que pode haver consequências. Por exemplo, a Emília é uma boneca de pano, ela não come, não tem necessidades básicas, ela não dorme. Então pode ser que você também evite essas coisas. Isso vai acabar te levando a um hospital e você vai acabar sendo interditada numa clínica psiquiátrica. Ou você vai parar no hospício. Bom, uma vez aprisionada, tanto conceitualmente na personagem Emília, quanto também numa clínica, você terá que superar duas prisões. Primeiro, é a prisão conceitual, psicológica da sua relação com a personagem, que é uma ficção, e depois, né, convencer os administradores da clínica de que você está livre desse problema. Ok? São duas fases que você vai ter que superar. A mesma coisa se dá com um ator, né, vivendo o papel do super-homem. Vou só dar uma pausa aqui, pessoal. Horário do café da manhã do pessoal ali. Bom, então, como eu estava dizendo, são duas fases, né, que devem ser superado aí para conseguir sair da clínica. Da mesma forma, como o corpo, como está sendo dito no poema, o corpo é uma parte, né, do universo que não é eterna, que passa. E como nós somos princípios eternos, ou seja, almas, na medida em que nós nos identificamos com o corpo,
que não é uma realidade definitiva, é uma terapia funcional, e ele pode ser também demonstrado que ele não é real, né, do ponto de vista da observação científica. Então, na medida em que nós nos identificamos com o corpo, isso é o equivalente, né, de uma patologia. Isso é patológico, porque nós passamos a pensar que nós somos o personagem que nós estamos vivendo, e isso é o que justifica, né, a nossa situação de certa forma, insanidade existencial. Ok? Bom, libertar-se dessa patologia, ou seja, eliminar essa identificação com o corpo e identificar-se mais com a alma que nós somos, é um trabalho demorado, difícil, é um tratamento de longo prazo, não é um tratamento de curto prazo, por isso que as pessoas às vezes ficam impacientes, né, porque o tratamento é longo, e desistem do tratamento e acabam permanecendo, né, por aí, vagando nesse universo. Mas é um tratamento de longo prazo e ele requer bastante observação dos conhecimentos que ajudam, né, esse processo do tratamento, tá? Então, assim, a desidentificação, a desintoxicação intelectual ou conceitual com o personagem que nós vivemos, que é o corpo, é uma fase necessária para libertar-se dessa condição de admissão de que nada é eterno, ou seja, dentro desse mundo, do ponto de vista dessa terapia que está em andamento. Então, nós precisamos cultivar conhecimento que nos ajude a romper a nossa relação de identificação ilusória com o personagem que nós estamos vivendo, o personagem Devananda, o personagem fulano de tal, a personagem tal. Esses personagens, eles são funções terapêuticas, eles não são aquilo que nós somos. Nós somos almas, e quanto almas nós somos os atores, as atrizes que estamos vivendo os personagens. Então, essa compreensão ela é básica. Aquele que não conseguir fazer essa operação, não apenas de maneira intuitiva ou emocional, mas aqueles que não levarem a sério essa informação, certamente não serão convincentes na hora de serem avaliados pela direção da clínica, que precisa fazer uma avaliação do paciente para ver se o paciente realmente tem condições de sair para a rua. Os pacientes são manipuladores, normalmente pacientes manipulam, né? Então, um paciente pode aproximar-se do médico e dizer que estou curada, estou bem, eu já posso ir para casa, eu sei quem eu sou, e fazer algumas afirmações nesse sentido. Porém, os médicos precisam fazer testes para verificar se essa informação procede ou não. E é na hora de verificação dos testes que se identifica realmente quem tem consciência, não é, de que não é o corpo, e aqueles que não estão completamente conscientes ainda e que precisam se tornar conscientes. Assim como o médico avalia a condição psiquiátrica de um paciente antes de liberá-lo, né, para a rua ou para casa, da mesma forma o universo também faz esse rastreamento, né, essa seleção, tá? Existe essa seleção também dentro do universo, ok? E isso é justamente o que nós queremos evitar, que nós sejamos desclassificados na hora da seleção, tá? Por isso, entender que os problemas são passageiros é fundamental. Realmente, inclusive, o problema real, o problema fundamental, que é o problema de ter um corpo chamado material, é um problema. E esse problema também é passageiro. Mas como ele é passageiro? Não apenas pela ação do tempo, porque a alma condicionada, ela está aprisionada desde tempos imemoriais. Então já faz muito tempo que a alma está presa nessa clínica, né, de recuperação para almas confusas, iludidas, né? E o tempo, ele não, nesse caso, ele não é tão favorável, né? Que sim, com o tempo, mas é o conhecimento, né? Por isso é preciso ter não apenas paciência com o tempo, mas é preciso ter cultivo de conhecimento. E os sábios orientam que para eliminar esse problema, que é o problema que nós temos, né, que é temporário, que é o problema de ter um corpo material, é preciso observar sadhana. O sadhana,
é preciso ser observado, porque o sadhana é uma pílula que produz cura, né, para o ser. Bom, eu vou pausar aqui, são 7 horas e 44 minutos. Eu mencionei, né, eu vou continuar falando, né, desses aforismos aí do Charlie Chaplin. Tem coisas mais interessantes também aí para ser falados, mas o importante é que nós estamos pegando, né, essas iscas aí e trazendo na pauta da discussão do conhecimento védico, porque essa simbiose ela é produtiva e dá para ser feita, né, com diferentes afirmações dos mestres dos homens, né, e identificar aí os vestígios de conhecimento védico. Mas alguém mencionou alguma coisa aqui em relação à pergunta, deixa eu ler. A Daniela, né? Tenho uma dúvida, uma vez que eu entenda que eu sou uma alma, mas que vivo dentro desse plano e que meus processos vivos acontecem no meu organismo, eu devo me distanciar disso, desse aparato terapêutico? Então, olha só, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Veja bem, inclusive, mesmo que você quisesse, romper dessa maneira não seria possível, né? Mesmo que você intencionalmente quisesse romper, isso não seria possível. Normalmente, o que se consegue fazer é reduzir ao máximo as atividades inerentes ao corpo. Por exemplo, os yogis, né? Eles se alimentam pouco, eles fazem austeridades, etc. É um caminho, né? Um caminho em que você vai eliminando o que é excesso, né? Aquilo que é prejudicial na medida do possível. E um outro caminho é o caminho em que você condiciona todas as coisas em direção ao proprietário supremo. E isso também purifica todas as coisas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem simples para entender. Imagina que você entra num banco, tá? E você tá lá, as pessoas estão fazendo operações, e você entra no banco e diz: parem, isso me pertence, esse banco me pertence, e isso tudo aqui é meu. Então, se você insistir nessa afirmação, você vai parar num hospício. Então você vai um tempo no hospício, fica lá e você é liberada. Você volta no mesmo banco e diz: bom, agora eu decidi renunciar para vocês todas esses recursos. Eu não quero mais. Podem ficar para vocês, porque eu estou renunciando ao banco. Quer dizer, tanto o ato de dizer que te pertence, quanto o ato de renunciar a uma coisa que não te pertence, é parte de uma incompreensão da realidade. Certo? Então, quando você renuncia às coisas, na verdade, você está renunciando a quê? As coisas que te pertencem, na verdade? O que te pertence? O que nos pertence? Que nós somos capazes de renunciar, de fato, né? Uma vez que nada nos pertence, tudo é propriedade do absoluto, do Senhor Supremo, então nós somos usuários de uma propriedade que não nos pertence. Então nós não temos como renunciar a algo que não nos pertence. O que nós podemos é utilizar o mínimo possível, mas não renunciar, né? E ao mesmo tempo, nós também não podemos afirmar que as coisas nos pertencem ou ter a noção de que aquilo nos pertence, porque quando nós descobrimos que na verdade não nos pertence, que até o próprio corpo que nós utilizamos não nos pertence, isso vai ser uma operação dolorosa de desligamento. Então é importante já ir cultivando essa informação para que esse desligamento não seja tão traumático, né? Seja natural. Isso significa autoconhecimento, né? Bom, o que se sugere é que, por exemplo, né, você possa assim, que nós possamos utilizar as coisas da maneira apropriada, né? Todas elas voltadas para o Senhor Supremo. Por exemplo, vamos supor que eu seja uma mãe, não é? E eu tenho um filho ou uma filha. Eu sei que esse filho, essa filha, é uma propriedade do universo, primeiramente, porque foi o universo que
produziu isso tudo, né? Então, assim, né, é uma propriedade do universo. O universo por si só é uma propriedade da suprema personalidade de Deus. Então, eu já tenho essa compreensão, mas isso não me impede de amar a minha filha, não me impede de curtir a experiência de vivência com a minha filha. Porém, a minha responsabilidade para com esse ser é preparar esse ser, educar esse ser, para que esse ser evolua, e eu, entendendo que esse ser também é um prisioneiro, assim como eu sou um prisioneiro dessa ilusão, ajudar esse ser para que ele tenha condições de sair dessa ilusão, né? Ou seja, transcender essa ilusão. E para isso eu preciso ter uma certa liberdade, e para ter essa liberdade é preciso ter um certo conhecimento. A questão é que esses conhecimentos que libertam o ser não são conhecimentos meramente intelectuais, que você pode simplesmente cultivar aprendendo e ouvindo. Essa é uma fase muito básica, embrionária do conhecimento. Esses conhecimentos eles têm que serem praticados, eles têm que serem vivenciados na prática. Então, aquilo que nós podemos renunciar, de fato, é a violência. A violência, sim, nós podemos renunciá-la. E isso é algo que nós podemos decidir não praticar mais, a violência. Isso ajuda muito no processo. Entretanto, as coisas favoráveis à felicidade, como por exemplo um beijo, uma refeição em família, um passeio, um objeto que é útil para viabilizar a nossa paz de inter-relação com os demais, isso tudo não deve ser rejeitado se puder ser utilizado para benefícios da paz e da felicidade, né? Por exemplo, eu poderia renunciar ao desenvolvimento tecnológico e não ter um telefone celular, um smartphone, não ter uma estrutura, não viver numa casa, viver numa caverna, etc. Eu poderia fazer tudo isso, mas esse conhecimento ele ficaria preso comigo, e talvez muitos de vocês não tivessem acesso ou informação dos conhecimentos que estão comigo e que eu estou compartilhando com vocês. Então, utilizar a casa, a roupa que eu estou usando, o alimento que eu me alimento, que eu como, para poder ter energia, para que o corpo continue saudável, sabe? O Wi-Fi que é pago para que tenham acesso a vocês. Então, todos esses recursos estão sendo utilizados para um propósito superior. Isso não significa que eu faço apenas isso, não é? Temos uma mesa de bilhar aqui, temos uma televisão, nós temos um aquário, nós temos uma moto, temos bicicleta, e nós nos divertimos também. Então nós vivemos a vida. Entretanto, o estado de consciência com o qual nós vivemos a vida é de que nós estamos aproveitando para cultivar felicidade não apenas para nós, mas para os demais ao nosso redor. E esse ato altruísta de pensar a humanidade como sendo parte de nós é um antídoto que nos liberta do egoísmo, e o egoísmo é aquilo que faz com que nós produzamos violência, e é justamente essa violência que nos mantém aprisionados, não é, a essa ilusão, que é a ignorância, não é, e a incapacidade de conviver com pessoas pacíficas. Pessoas violentas precisam conviver com pessoas violentas. Pessoas violentas num ambiente pacífico vai acabar prejudicando outras pessoas. Então, na medida em que nós somos pacificadas, ou que nós somos almas pacíficas, nós somos então emancipadas para regiões onde as outras almas já estão pacificadas ou elas são pacíficas. Mas na medida em que nós cultivamos e mantemos traços de violência em nós, permanecemos entre pessoas violentas. Por isso que nós ainda estamos presas aqui, porque nós não temos ainda a total compreensão da importância que o processo de sair desse mundo tem, de fato. E nós, por relativizarmos essa importância, nós adiamos ou procrastinamos o nosso dever de cultivar conhecimentos e aplicá-los, né, com o nosso esforço sincero. E é justamente isso que nos mantém presos nessa simulação, que é uma clínica, né, de recuperação, na verdade, né? Como as almas elas são iludidas, acreditando ser
os corpos, e como os corpos não são reais, os corpos são ilusão, então elas são basicamente pacientes numa clínica imaginando coisas. E aí estamos nós envolvidos nesse ambiente. O ideal é tomarmos consciência de que nós não somos o corpo, nós somos almas, e buscar, não é transcender esses fatores aí, cultivando não violência, cultivando compaixão e cultivando conhecimento e praticando esses conhecimentos também, né? Porque senão nós ficamos refinados intelectualmente, o que é também uma forma de evolução espiritual, não é que deixa de ser, mas não é o suficiente para produzir estado de consciência, né? Imagina que um paciente está na clínica e diz para o médico: doutor, esse remédio é tão importante, eu acho que esse remédio é o remédio que vai me curar. Eu tenho tanta gratidão porque vocês estão oferecendo esse remédio para mim. Então, o paciente está falando isso para o médico fica satisfeito de ouvir isso do paciente. Mas aí o médico então deixa a paciente sozinha e a paciente pega o remédio e joga no lixo. Quer dizer, ela tem compreensão da importância do remédio, ela é convincente na hora de discursar sobre o remédio, mas na hora em que ela tem que dar o próximo passo, que é tomar o remédio, ela joga no lixo. Então isso demonstra que ela é uma paciente que não tem condições de sair da clínica. Apesar de ter condições intelectuais de entender a relevância do tratamento, ela não tem condições morais ou condições psicológicas de estar liberada, justamente porque não consegue administrar a si própria, do ponto de vista prático do conhecimento que ela tem. E ela permanece presa numa clínica. Então, saber que nós não somos os corpos, saber que o Senhor Supremo é o proprietário de tudo, ter todas essas informações não é suficiente para garantir a nossa liberação. É preciso que nós tenhamos um comportamento coerente com essa informação e que nós coloquemos isso em prática, né? E, enfim, é muito importante que isso seja assim, tá? Eu tenho ainda aqui 5 minutos, eu vou tentar, pelo menos eu vou dar uma introdução numa coisa que eu acho que vocês já ouviram falar de alguma forma e tudo, mas eu vou falar do ponto de vista védico, tá? Quem sabe aí de uma maneira menos esotérica, né? Mais assim, profissional, né? Porque o conhecimento védico ele é mais profissional. Existem dois, se a gente observa, sempre existe alguém que possui um pouco mais de conhecimento do que nós, um pouco menos de conhecimento que nós, e pessoas que são semelhantes a nós. Pessoas que têm mais dinheiro do que nós, menos dinheiro que nós, que têm dinheiro semelhante, né? Quantidade equivalente. Pessoas que são mais belas do que nós, são semelhantes a nós em termos de padrão de beleza e são menos belas do que nós. A gente consegue fazer essas discriminações. No universo existem civilizações semelhantes às civilizações humanas, existem civilizações que são superiores às civilizações humanas, existem civilizações que são inferiores às civilizações humanas, tá? Do ponto de vista moral, também existem civilizações que são moralmente superiores, semelhantes às humanas e inferiores às humanas. Existe uma raça uma classe, não é uma raça, né? São várias etnias, mas existe uma classe de entidades vivas que é descrita nos Vedas, são chamados Asuras. Os Asuras, eles normalmente eles se proliferam, eles se desenvolvem em sistemas solares onde o Sol é mais frio, né? Onde a estrela é mais fria. E o que acontece? Por questões, né, geográficas e geológicas, eles acabam tendo que encontrar soluções mais rápido para resolver esse problema. Então eles se desenvolvem mais tecnologicamente, tá? E eles são superiores em termos de tecnologia. O que acontece? Só que ao mesmo tempo, o temperamento psicológico dessas raças é um temperamento mais hedonista. Eles não têm um desenvolvimento intelectual refinado para a metafísica. Então o tema, por exemplo, Deus, no caso dessas civilizações, dessas raças, não é um tema prioridade, quer dizer, praticamente não tem aí um conceito, uma concepção objetiva de Deus, ou, né, não há interesse nesses temas. Então essas raças, elas são muito desenvolvidas tecnologicamente, e eles
conhecem uma forma de extrair a energia, o prana, do universo, através porque o ser humano, raças semelhantes às humanas, são como pequenos reservatórios de prana, como se fossem pequenas baterias, né? Nós somos baterias e nós produzimos prana, tá? Como almas, né? O sistema neurológico, isso já é um princípio científico, ele está tecnicamente localizado, né, na cabeça, que é o cérebro. Porém, ele tem uma rede que se estende para fora da cabeça, porque ele emite eletricidade. Então, essa rede, ela gera o que se chama de campo mórfico. As pessoas chamam isso de aura, né, também. Mas um campo mórfico, isso pode ser medido matematicamente por correntes elétricas, que é produzida pelo sistema neurológico. Então existe uma extensão do corpo, né, no caso. E essa energia elétrica que é produzida a partir da combustão de açúcar pelo cérebro, que o cérebro consome açúcar no corpo. Ele metaboliza isso e o sistema neurológico, se a gente entrar no sistema neurológico e observar do ponto de vista lá dentro, é como se fosse uma usina explodindo de eletricidade. É um processo de produção de eletricidade muito grande. E utilizar essa eletricidade é um tipo de tecnologia que é utilizado por essas raças. Então o que eles fazem? Eles têm conhecimento técnico de como fazê-lo. E eles, não é essas coisas de implantar chip no corpo, isso é tudo folclore, tá? Não é necessário isso daí. Tecnologia de futuro não usa fios e não usa implantes físicos. É tudo feito através de softwares sofisticados virtuais, né? Por exemplo, né, nós já temos acesso a essa informação com as tecnologias, né, no próprio smartphones. São todos virtuais. Por exemplo, você tem aí um banco dentro de um telefone, né? O banco não está dentro do telefone. O que tem ali é um software, que é um aplicativo virtual que nem fica dentro do telefone, fica fora, na verdade, né? E tudo é feito sem fios, tudo é organizado sem fio. Por exemplo, esse telefone, né, aqui está sendo utilizado, não há fios conectando ele com um roteador, nada. Na medida em que a tecnologia se desenvolve, os fios desaparecem. Então, esse processo de que os alienígenas, os ETs vêm, pegam a pessoa, abrem, colocam um chip, isso é folclore, isso as tecnologias de futuro não usam esses métodos bárbaros. Basta baixar o aplicativo no próprio sistema neurológico, que é receptivo e vulnerável, porque o ser humano, os sistemas de antivírus são muito frágeis, então é fácil burlar os sistemas de defesa e implantar softwares aí. Então essas raças, os asuras, eles instalam softwares de recuperação de dados e eles então conseguem assim extrair prana da produção das almas, que são almas humanas. E com isso eles transformam os seres humanos em baterias, basicamente são baterias, né? E praticamente 80%, talvez 90% das populações, das raças humanas, não apenas essa, mas as outras também, são baterias dessas civilizações, né? E assim, uma das técnicas mais sofisticadas, não é, para se manter uma bateria funcionando é colocá-la em stand-by, porque ela dura mais, né? Por exemplo, quando você coloca o seu celular no modo avião, a bateria dura mais. Então, qual é o método que essas raças, essas civilizações assúricas, à distância, mesmo estando no sistema solar à distância, eles podem usar os seres humanos como baterias? Porque eles, né, com tecnologia, se consegue fazer isso. Então, eles colocam as baterias humanas em stand-by, em funcionamento em stand-by. Então, eles colocam os seres humanos para dormir. E esse processo permite com que eles produzam mais energia sem que eles próprios gastem a energia. Então, o processo do sono, ele faz parte desse tipo de tecnologia. Então, os seres humanos eles ficam sonolentos e estando sonolentos, ou seja, estando dormindo, eles preservam energia e essa energia preservada, na verdade, é utilizada por essas civilizações que fazem os seres humanos de baterias. Essas raças, elas também são criaturas de Deus, elas precisam comer, precisam sobreviver e elas possuem técnicas de fazê-lo. E essa é uma delas, tá?
Então, os seres humanos eles acabam se tornando baterias. Como é que o Senhor Supremo ele resolve, né, os problemas técnicos da humanidade, não de todas as entidades vivas? Por exemplo, ele dá ao leão dentes, porém velocidade à gazela, né? Então os seres humanos são fracos no sistema de defesa, eles são praticamente baterias para as outras civilizações que são assúricas. Mas aí o elemento que é o sol, o prana, que é justamente assim, o veneno da cobra mata a pessoa, mas o próprio veneno da cobra também é o antídoto. Então o prana, que é o objeto desejado dessas civilizações e que nós produzimos, e que para nós isso não tem nenhum valor, porque nós não sabemos como utilizar essa tecnologia. Então para a gente é como índio com ouro, por exemplo, né? O índio pegava aquele ouro todo e para eles era tipo nada. Para os portugueses tinha muito valor, porque os índios não tinham conhecimento do valor. Então para os portugueses tinha valor. Então para nós o prana é bobagem, porém para essas civilizações tem muito valor. Então o que eles fazem? Eles coletam o prana dos seres humanos, transformando-os em baterias. E eles por isso acostumam-se a dormir, porque dormindo eles ficam em stand-by e preservam energia, e essa energia é utilizada por essas civilizações. Então o próprio prana, que para nós não tem valor algum, é justamente, e é o que nos transforma, que nos faz seres vulneráveis, e nos tornamos baterias, é esse prana que também é um antídoto. Por isso que dentro do conhecimento védico, os sadhanas, os rishis, sempre a ênfase é no sadhana. E o sadhana começa com o nascer do sol. Por quê? O prana, que é o nascer do sol, o momento, ele danifica esses softwares. Ele, na verdade, ele é um antivírus natural. Então, ele isola, ele cria um sistema de segurança para a alma. E ela deixa de ser uma bateria, né? Efeitos colaterais de ser uma bateria loucura, ansiedade, medo, depressão, suicídio, doenças, porque é um parasitismo. Então, tem efeitos colaterais. Pessoas que observam pranayamas, por isso que pranayama significa durabilidade, né? Longa vida com saúde. Costumam ser mais saudáveis psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, porque eles não estão sendo sugados como baterias, eles não estão sendo parasitados como baterias. E o sadhana, que é justamente o processo de acordar cedo e observar pranayamas, estar em contato com os primeiros raios solares, que é justamente aquilo que nós produzimos, que nos tornam vulneráveis e interessantes, né, para essas civilizações predadoras, é justamente o que nos protege também. É como o veneno da cobra, né? Mata, mas também é um antídoto. Então, quando nós utilizamos o prana, que são os primeiros raios solares, de maneira apropriada, isso nos protege do fato de nós sermos vulneráveis e sermos baterias para civilizações superiores em termos de tecnologia, porém com princípios metafísicos inferiores. Existe todo tipo de entidade viva no universo, e essas entidades vivas chamam-se asuras. Então nós que sabemos disso, precisamos informar aqueles que estão próximos de nós de que o sadhana não é uma questão meramente tecnicamente religiosa, é uma questão de sobrevivência. E aqueles que entendem isso se apropriam dessa informação e a utilizam apropriadamente, tá? Isso vai dar condições para que a gente possa entender, né, o processo de autoconhecimento, porque o cérebro vai estar livre e ele vai conseguir pensar mais claramente, portanto o raciocínio vai ser mais rápido, inclusive quando o sadhana é praticado com gratidão, ele é recebido com inteligência e gratidão e não como como algo que você deve fazer por obrigação, por religiosa, né? Ele não tem, ele funciona também, mas demora mais, né? Bom, muito bem, pessoal. 8 horas e 8 minutos. Hoje eu passei um pouco, tá? Mas eu achei que depois, em outras ocasiões, a gente posso voltar a falar um pouco mais sobre isso daí, né? Em mais detalhes. Essas civilizações são chamadas asuras dentro dos Vedas. E como os Vedas são muito precisos em termos de informação, essa é uma das informações que nós devemos levar em consideração devido às tantas outras informações que são precisas. E essa é uma delas que não deve ser negligenciada. Tá bem? Bom,
Nós temos aqui então a dona Ana Simões, né, o Bhakta Gandiva, a Bianca, a Daniela Carvalho, a Glaucia Mansur, a Eline Braga, a Natália Cervantes, a Raquel Rezende, a Renata Magna, a Tulasi Puja, Devananda, a Karuna, Namastê, Hare Krishna. Vamos então, pessoal, dar sequência no nosso dia. Tenha um bom dia para todos. E a gente se vê amanhã. Namastê, Hare Krishna.